Estou te dando presença aqui, tá, Everaldo? Que na primeira vez que Tá, fiz a obrigado. chamada não Eu tinha conectado, aí caiu. Aí eu caiu. demorei para conseguir entrar novamente. Entrei, era 9h45, mais ou menos. É mesmo, Everaldo? Que erro que É. está dando? Não, era o meu computador aqui que estava dando um erro aqui. Era danado. Era Tá danado bom. aqui. Mas Então só agora foi... está tudo bem. Beleza. Obrigado e bem-vindo aí. Então só faltou o Tá, Francisco, obrigado. talvez. Francisco está na conferência? Não? Então, o Francisco ficou, então, a nossa baixa. Francisco não veio. Ok, sem problemas. Então, gente, vamos sem mais delongas ao mais um módulo teórico da manhã. É um módulo, vamos lá. É um módulo interessante porque ele é vamos dizer assim, é um resumão, né? É para dar uma água na boca aqui dos alunos. É um resumão da semana, tá? Então ele vai dar uma pincelada nos principais assuntos que a gente vai depois mergulhar com bastante detalhe, tá? Então é bacana, é legal. Então vamos lá. Estou compartilhando aqui, só fazendo um duplo check. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né, galera? Sim. Tá ok, tá ok. Normalmente eu pergunto, tá? Eu sei que vocês vão falar, já, mas você está vendo aí quem está informando que está compartilhando. É que às vezes, por incrível que pareça, esse negócio falha, né? Aí eu fico falando aqui achando que a turma está vendo, não está. Então eu faço a perguntinha aqui só para fazer duplo check, tá bom? Então, como eu falei, vamos falar um pouquinho da Huawei Cloud Architecture. Então, quando fala da arquitetura, falar um pouquinho de uma maneira um pouco mais ampla das entregas, né? Sendo que a gente, depois, ao longo da semana, a gente vai voltar aqui para os assuntos, né? E vai mergulhar, vai dar um grau de detalhe. O que eu estou falando aqui é highlight, né? Depois a gente vai dar um grau de detalhe bem maior, tá? Então, a primeira coisa, assim, eu diria assim, não é difícil, mas ela é meio chatinha, né? Porque tudo orientado em acrônimos, né? Esses termos pequenos aqui, né? Esses diminutivos aqui dos serviços, né? Então, o tempo todo, tudo orientado, né? As referências aos acrônimos. Então, a gente vai passar para o Elastic Cloud Server, que é a máquina virtual, né? Ou o ECS. O serviço de autoscale, né? Que é o robozinho que aumenta e diminui as máquinas virtuais, né? O AES. O Elastic Volume Service é um serviço de block storage, né? É um disco convencional aí, ou em estado sólido, né? O tal do EVS, que trabalha sempre com a ECS. Então, a máquina virtual normalmente apropria um disco, né? Um EVS. Um VBS, né? O Volume Backup Service, né? Então, esse serviço aqui é o serviço, como o próprio nome diz, né? O volume, né? Então, ele está orientado a fazer backup de discos, né? E ainda tem aqui na oferta da nuvem, né? Mais dois serviços, né? O CSBS, que ele já pega, faz um backup, mas é da máquina toda, então todo o conjunto de discos que tem na máquina ele faz, tá? E a gente tem um produto, é o mais novinho de todos, chamado CBR, tá? O CBR. Então, o CBR ele vai substituir o CSBS e o VBS em curtíssimo espaço de tempo, tá? Então, eles vão entrar em phase out. O curso, né, ele está focado em a gente ensinar o VBS, treinar em cima do VBS, e então eu não vou falar no curso do CBR, né, e o CSBS a gente vai falar um pouco, só um pouquinho, só dar uma contextualizada junto com o VBS, mas o curso é em cima do VBS mesmo, tá? A prova é esperado, né, segundo o pessoal da Huawei, que basicamente cubra mais o VBS mesmo, tá? Então, essa é a regrinha do jogo. A gente vai falar de um serviço de armazenamento de objetos, né, que é o Object Storage Service, né, o famoso OBS. Isso é um serviço magnífico, né, um serviço dos mais legais que tem na cloud, né? Ele tem muitas features, muitas características bacanas, né?
Então, a gente tem aí, ó, por baixo, acredito que umas 20 características interessantes aqui, que podem, a gente pode usar esse serviço em conjunto com outras coisas, né? Para ampliar o uso aí. Então, a gente vai ter uma manhã para falar do OBS durante essa semana aqui. É um serviço muito, muito, muito bacana. Nós temos o Virtual Private Cloud, o VPC, né? Então, para as máquinas funcionarem, né, você precisa ter um ambiente lógico, né? A gente constrói a partir do Virtual Private Cloud, né? Um ambiente lógico, a gente vai apropriar o quê? Os nossos recursos, né? Por isso a gente consegue criar o quê? Uma boundary, né? Um limite, né? Uma fronteira, né? Da onde esse serviço está instalado e o mundo, né? Seja dentro da nuvem ou fora dele. Tá? Então, a abreviação VPC. Tá? Temos o Elastic Load Balance, também é um serviço, o ELB, né? A gente vai ter uma boa parte da manhã aqui para descrever em detalhes, né? Para a gente fazer até um laboratório dele bem bacana. Né? Aí entra aqui alguns serviços de segurança, não todos, né? Só para dar uma água na boca, né? Então, o serviço de anti-DDoS, né? Um serviço para mitigar, né, ataques que tentam exaurir a parte de banda, né? Então, muito focado em tráfego aí. O VSS, né? O Vulnerability Scan Service, né? VSS. É um serviço de scan, né? Onde você aponta uma URL, né? Seja para um web service, seja para um servidor, e aí ele vai tentar o quê? Através de um processo de scanning, né? Verificar algumas vulnerabilidades manjadas e gerar um relatório. Web Application Firewall, né, o WAF, também muito popular esse produto. É uma proteção que você coloca à frente do web server, muito interessante, protege aí para uma dezena de ataques conhecidos. O IAM, né? IAM, Identity and Access Management. Então, para a gente usar a nuvem, a gente precisa ter o quê? Uma identidade, né? Precisa definir quem é você e precisa definir também, né, um gerenciamento sobre que tipo de acesso meu objeto, identidade vai fazer. Né? O que eu quero dizer com isso? Imaginando que eu contratei um operador, né? Então, o operador ele tem um perfil diferente do administrador. Né? O administrador provavelmente vai ter o quê? Um grau de liberdade, né? Uma necessidade de autoridade maior do que um operador. Né? E aí que entra o Access Management. Né? Eu vou pegar papéis que a nuvem definiu, a nuvem dá de bandeja para mim, né? E vou associar esse papel a uma identidade. Né? Isso vai permitir com que a gente administre melhor. Né? Porque tem uma máxima em segurança, gente, que se deve dar um papel para um determinado usuário o menor possível, né? E ampliando à medida que ele for precisando, né, de outras necessidades. Né? Então, aqui a gente vai ver depois, né? A gente pode construir os roles, né? A partir de roles predefined, né? Predefinidos, ou ao mesmo customizar algum, né? Pegar fazer do seu jeito, né? Então, você tem as duas hipóteses aqui, né? Em termos de criação e edição de papel, né? E criação também da identidade, né? O usuário final. Aqui no caso do curso, a gente vai dar uma identidade para vocês. No caso, eu mandei um arquivo na sexta-feira à noite, né? Eu mandei um arquivo que tem lá um Excel, né? Dentro do Excel lá tem seu nome e do lado tem lá aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno X, né? Então, você está associado a algum aluno, essa conta que a gente criou, então vocês não vão precisar criar conta na Huawei Cloud, já criou para vocês. Tem uma senha que eu vou passar mais tarde para vocês poderem acessar, tá? E durante todo o curso nós vamos usar o aluno X para o acesso, tá? Qual é o grau de acesso? Qual é o grau de acesso que a gente deu? Administrador, tá? Então vocês vão estar no top level, tá? Vocês vão poder fazer tudo, tá? Tudo que um administrador poderia fazer, vocês vão fazer, tá? Então, esse vai ser o grau de acesso. Aonde a gente criou as contas? No menu de IAM, né? E no IAM você faz tudo isso.
CloudEye, né? Esse é o nome do produto, né? Olho da nuvem, né? É um produto de monitoração, né? Através daqui a gente vai mostrar para vocês também, em dia específico, acredito que a gente vai falar desse assunto na quinta-feira. A gente vai mostrar como é que a gente cria uma entrada lá no CloudEye, como é que a gente cria um alarme, né? Então, todo o item monitorado, né, constrói uma curva, né? E a partir dessa curva você pode o quê? Atribuir um alarme, né? Um tipo de alarme. Para que você faça uma gestão, né? Esse alarme pode trigar tanto uma mensagem para você receber essa mensagem e fazer um tratamento, como ele também pode trigar o quê? Um evento num web server, numa aplicação, e aí a partir dessa sensibilização da aplicação ele tomar uma decisão, né? Então, uma ferramenta super bacana, né? Para que você possa fazer uma gestão assim mais eficiente, né? De todos os recursos aqui. Tá? Nós temos o DevCloud, que é um conjunto de produtos, né, voltados, adivinha, para o pessoal do desenvolvimento. Né? Nesse treinamento aqui, né, que é um treinamento mais simples, gente, a gente vai ficar só na associação, né, do produto com a funcionalidade. Não vai passar disso, tá, gente? Só vamos entender quais são as entregas, né, quais são os produtos que a gente tem nesse contexto aqui, e qual é o papel deles, o que eles fazem, tá? No nível assim bem alto mesmo, tá? Sem mergulhar muito. E é isso que é pedido na prova, tá, gente? Só uma correlação entre o produto e o que ele faz, tá? Enterprise Intelligence, então é a suíte EI de produtos. Então aqui, nesse conjunto de ofertas, estão justamente os produtos que lidam, né, que tratam Big Data, né, então altos volumes, né, petabytes, terabytes, e, né, os frameworks para usar inteligência artificial. Né? Então, na sexta-feira nós vamos ver no detalhe todas essas entregas aqui, né, tudo que é entregue em relação à inteligência artificial. Inclusive, a gente tem um lab para reconhecer um objeto, no caso vai ser o Yambao, que é um mascote da Huawei, né? Então eu vou dar para vocês uma série de imagens onde o mascote está dentro, e aí a ideia é a gente treinar um algoritmo, né? Para, dado uma imagem totalmente nova, ele nos diga se o mascote está na imagem, qual o grau de certeza, qual o grau de acerto que eu acho que eu tenho, tá? Na sexta-feira também a gente vai mostrar um framework de APIs, né? Então, a gente vai falar sobre o tema de monetização de API, né? O deployment de API, e em especial a Huawei tem um produto, né? Muito interessante para você fazer o deployment, né? Rápido, fácil, robusto, né? Você tem um controle de algumas características aí sobre a quantidade de requisições por segundo, né? Dessas APIs, né? Quem é que pode lançar as APIs. Isso é muito rico, isso aqui vocês vão gostar bastante. O assunto de sexta-feira, nós vamos mergulhar nesse assunto, é bem bacana, tá? Então, aqui, dando uma visão ampla, né, mais de longe, assim, né, da API, né, a gente vê aqui na base o Fusion Sphere, né, o OpenStack, depois vem aquela sopa de acrônimos, né, separados aqui por conjunto, né. Então, no database aqui a gente pode ver o RDS, né, o Relational Database Service, né, banco de serviço relacional, banco de serviço gerenciado, né, relacional. O DCS, né, está fora do escopo do curso, mas é um banco de dados orientado a documento, tá, gente? Data Analysis, Compute, né? Então, temos aqui ECS, Dedicated Cloud, Autoscaling, né? Serviço de imagem chamado IMS, né? Bare Metal, né? Um serviço dedicado de servidor, né? O Cloud Container Engine, né? Um serviço de containers, né? Aqui nesse já ficou desatualizado, né? Mas a gente já também na área de computação tem o CCI, né? Não está aqui nesse slide, mas é o serviço de container serverless, né? Você não define equipamento, né? Só consome, né? Então, super interessante. Né? Na parte de história, a gente vê o EVS, a gente já deu apresentado para vocês, né? O Elastic Volume Service,
Mas tem outros serviços, né? OBS, SFS, DTA, VBS, DES, né? Na parte de rede, né? Bem rico também, né? Então, a gente já apresentou o VPC, o LB, o Elastic IP, que é quando você coloca um número IP na máquina para falar com a internet, mas ainda tem os tipos de conexão com a on-premise, por exemplo, né? Você pode estabelecer uma VPN ou colocar uma linha dedicada, a gente chama esse serviço aqui de Direct Connect, né? Serviço de DNS, serviço de segurança, né? É o nosso firewall definido por software, né? O Security Group. E por aí vai, né, gente? Tem serviço de gerenciamentos, as ferramentas de desenvolvimento, né? Project Man, CudHub, IoT, né? Vídeo, né? Tem uma série de produtos, não estão no escopo aqui desse curso básico, mas tem uma série de produtos voltados para tratamento e entrega de serviços associados a vídeo, né? Então, entrega aqui em IaaS ou PaaS, tá? A quem entende, né? Todos, né? Carry, Smart City, Digital Manufacturing, Financial, e-Government, todo mundo. Né? Tem um escopo amplo de parcerias, né? Então, tem muita parceria. Está lá no Marketplace, tá? Marketplace, então, vai ser o caminho onde a gente vai encontrar o quê? Os serviços que estão integrados à oferta de infraestrutura como serviço, né? Então, são feitas parcerias, né, com a Huawei Cloud, e aí usa a infraestrutura numa oferta combinada. Vou dar um exemplo? Vamos dar um exemplo do Microsoft SQL Server, né, um banco de dados relacional da Microsoft. Você pode comprar através de uma parceria, né? E aí o custo de licenciamento é diluído no valor hora, né? Então, quando você vai contratar a SS aqui, além do pagamento da SS, do hardware, né? Na sua essência, você também vai ter uma componente, né? Uma fraçãozinha de valor que vai ser distribuído pelo uso por hora, né? Então, bem interessante. Tudo isso, então, é entregue aí na rede de parcerias, tá? Tem os cenários de solução, né? Cenário Based Solution, né? Então, tem uma série de entregas, né? Onde você já entrega a solução como um todo, tá? Também não está no escopo aqui do nosso treinamento mais básico, né? A gente vai ficar muito em cima aqui, ó, de uma parte, né? Não todo, né? Numa parte dessas entregas mais populares aqui, ok? Huawei Cloud Architecture, né? Então, aqui uma visão mais ou menos consolidada, né, de como é que a gente faz a entrega do serviço da nuvem, né? Então, a gente vê aqui, ó, infraestrutura como serviço, né, plataforma como serviço, ó, quem brilha aqui, ó, banco de dados relacional gerenciados, né, o serviço de KI/CAD, né, containers, né, software as a service, né? Então, quando você pega lá uma estação, né, você virtualiza uma estação, né? Pode fazer, por exemplo, entrega de um CAD, né? Via um serviço de workspace. Nada mais é do que você colocar um client light na ponta e emular, né? uma estação, né? Dev Cloud ou um serviço de terceiros. Tá? Esse curso aqui já é a versão 2.0, né? A 1.0 tinha também um lab interessante, eles tiraram, né? Que era criar uma estação de trabalho, né, mais assim, poderosa, né, através do serviço de workspace. Vale a pena depois vocês, extra curso, né, darem uma olhada, né, bem bacana esse produto. Tá? Temos a coluna segurança, olha só, adivinha, ó, de ponta a ponta, né? Então, a exemplo do que faz na Huawei e em outros concorrentes, né? A segurança é o negócio que está permeando tudo, né? Desde a parte de infraestrutura com o mais alto nível, né? A gente tem aqui a plataforma de operação, que basicamente é o nosso browser, né? Interagindo com a user interface lá, né? Então, a gente pode, via o portal ou o marketplace, né?
contratar, então, serviços de terceiros, né? Ou mesmo você fazer seu próprio deployment, né? Então, bem interessante. Aqui fala um pouco sobre modelo de arquitetura, né? Então, ele começa com o exemplo de HA, né? As benditas siglas, né? Alta disponibilidade, né? High Availability, né? High Availability. E aí, para falar da disponibilidade alta, né? Ele entra com os primeiros conceitos, né, de nuvem, né? A região, né? E as Zs, né? As tais availability zones, né? Então, as zonas de disponibilidade, né? Então, no desenho aqui embaixo, ó, ele colocou uma região. Então, a região normalmente é um espaço geográfico, tá, gente? Olha os exemplos que ele deu aqui, ó. Norte de Beijing, norte de Lanfeng, lado leste, né, de Xangai, lado sul de Guangzhou, né? Podia ser São Paulo, podia ser Chile, né? Podia ser alguma região na Europa, não é? Então, as AZs aqui estariam representando o quê, gente? Os data centers, tá bom? Aí você vai perguntar, mas é só um data center? Não, na realidade, gente. Na realidade, as AZs pode ser uma soma, né, de alguns edifícios, né, que compõem um data center. E de regra, gente, se vocês pensarem isso aqui como um único data center, ok também, tá? Mas na realidade é um conjuntinho, tá? É um conjuntinho de recursos muito próximos, né? Muito próximos. E de uma Z para outra, aí já são milhas de distância, né? E aí já a região ainda está bem mais afastada. Mas ficam dentro da mesma região, né? Então, o jeito de fazer o quê? A entrega de alta disponibilidade, né? É fazer como o autor descreveu aqui, né? Colocar os recursos computacionais aqui, né? Numa Z, num data center, e algumas milhas de distância num outro data center, no AZN aqui, né? Coloca mais um conjunto, né? Tá? Então, a parte computacional, então, se associa ao que? Um EVS, né? Um sistema de discos, né? Aqui representado pela caixinha chamada Block Storage, armazenamento de bloco, né? Veja que o autor foi feliz aqui porque ele desenhou o quadradinho aqui, ó, somente dentro do armazém. Então, vocês já podem concluir que o Block Storage tem uma ação muito local, né? Só dentro do próprio data center, tá? Então, tem um conjunto Block Storage aqui, um conjunto Block Storage acolá, né? E temos mais um sistema de armazenamento. Nesse caso aqui é o armazenamento de objetos, tá? Então, esse cara aqui é visto como um armazenamento de menor custo, né? Então, né? E também como principal característica, ele tem uma vocação para alto desempenho e arquivos grandes, né? Então, ele é ótimo, né? Por exemplo, para a gente poder fazer um instantâneo, né? Um snapshot, né? De um disco que está aqui, uma EVS, um Elastic Volume Service, tá? Então, se você quiser fazer um instantâneo, né? Uma cópia rápida do determinado disco, eu comando o quê? Uma função chamada snapshot. A gente não vê, né? Mas no backstage, né? Por trás das cortinas, quem está armazenando essa informação, né? É o Object Storage, é o serviço de Object Storage. Outro serviço que esse cara aqui apoia é o serviço de imagem, né? O que é imagem, gente? Imagem trata-se de qual sistema operacional eu vou colocar aqui. Atualmente temos, para bem dizer, umas 3 categorias de imagem, né? As imagens Windows, né? Seja de sistema operacional, seja de SQL Server. Tem a imagem do tipo Linux, né? Vários sabores, né? Ubuntu, CentOS, e por aí vai. Deve ter uma dezena de imagens do tipo Linux, né? E elas ficam armazenadas, né? Revisadas, tal, bonitinho, em um serviço chamado IMS, tá? É o serviço de imagens, né? A gente não vê assim de maneira escancarada, mas a gente sabe que por trás das cortinas, né, quem está armazenando isso, né, o lugar onde armazena é o Object Storage.
E olha como o autor fez aqui, o desenho fica o quê? Atravessando aqui as AZs, né? Ou seja, já dá para perceber então que o Object Storage é um serviço global, né? Ele atinge mais de uma Z, tá? Aqui em cima nós temos o VPC e o EIP, né? Então, VPC é a área lógica onde a gente coloca aí a rede, né? Que vai conter os itens, né? Seja aí o block storage, seja o cluster, seja outras coisas que a gente vai usar, né? Então, a gente vai ter uma rede que a gente vai colocar, né? Vai nos dar a fronteira, né? Para poder criar o quê? Através do serviço de Security Group, né? Que é o que define aí o que entra, os pacotes que entram e os pacotes que saem, né? Da rede, tá? E a gente pode colocar um cara, né? Que na verdade, ele é um opcional, né? O Elastic IP. O número IP, né? Tem esse nome porque vem de um pool, né? Vem de um pool da nuvem, onde você apropria ou não em cima de uma máquina, né? Então, imagina que tem esse cluster 2 aqui. Você quer que ele tenha um IP válido para falar para a internet. Então, você tem que comprar, tá? Literalmente comprar, né? Então, você compra a quantidade, compra um e compra o quê? Uma banda passante, tá? Então, você vai comprar aqui qual é a banda que eu quero falar com a internet, né? Tá? Então, ele é opcional. Se você não comprar, ele vai ter pelo menos um IP interno, tá? Um IP que não fala para a internet. Tá? É assim que funciona, tá? Então, esses aqui são alguns pontos interessantes, né? Basilares aí da construção da nuvem, tá? Então, aqui vem uma descrição de alguns serviços que nós vamos falar, né? Então, em termos de serviço, mais de 100 serviços, né? Tranquilamente. Então, vocês verem aqui que nesse slide aqui está separado por conjuntos, né? A gente vai ver uma boa parte deles aqui, mas não todos, tá? Soluções também, né? Tem um conjunto rico, né, de soluções. E aí, novamente, né, a gente não vai estar dando enfoque nesse assunto, mas para vocês terem uma noção, a gente vai ficar mais entre os serviços mais populares, esse curso mais básico, né? Aqui falando um pouquinho sobre o primeiro produto, né, o Elastic Cloud Service, o ECS, né? Nada mais é do que a configuração de uma máquina virtual que você abre on demand, né? On demand você coloca lá. Tem um conjunto rico, né, de configuração, né? Então você pode escolher vários itens para se configurar. Aqui no desenho tem algumas coisas, né? Por exemplo, CPU, né? Tamanho da CPU, o tipo e tal, memória, né? Então esse conjunto aqui, CPU mais memória, né, compõe uma dupla, né, que a gente pode escolher com relação ao perfil de máquina, né? Então a gente tem o mais genérico entre a quantidade de CPU e memória mais ou menos equilibrada, né? Depois eles colocam alguns perfis do tipo muito mais CPU do que memória. Depois o inverso, né? Menos CPU, muito mais memória. E depois muito dos dois, né? Computação de alta performance, né? Então você põe bastante dos dois aqui, né? Cada um tem seu papel, né? Tem vários também perfis de workloads, né? Então isso nos ajuda a escolher qual que é a melhor máquina para fazer. Imagem, como eu falei, são a parte dos sistemas operacionais, né? Então, uma vez que você escolha uma imagem para instalar na ECS, a imagem que é a mais... tem algumas versões, né? Mas desde que você pegue a versão, ela até contém os patches, está tudo seguro, né? Você tem a obrigatoriedade de instalar um System Disk, né? Onde essa imagem vai ser carregada. Então, tem um disco, um block storage para armazenar o sistema operacional. E tem um disco opcional, que você pode contratar na hora ou atachar depois, né? Você pode conectar depois. Seria, vamos dizer assim, alguns discos de dados ou pelo menos um disco de dados, tá? E o cartão de rede, aquilo que eu falei, né? Você pode configurar esse cartão aqui. Se usar um Elastic IP, se define também o quê? Uma banda passante aí, tá? Então, você pode
fazer instalações como estão mostrando aqui, né? Criar as ECs nas AZs, né? E com isso aí criar condições, né, de você fazer uma instalação eventualmente em alta disponibilidade, ok? Aqui é um detalhe bem específico da contratação da ECS, né? A hipótese de você eventualmente criar uma instalação customizada da ECS contratando a GPU, né? Normalmente é oferta de alguns modelos, né? Normalmente tem uns 3 modelos aí disponíveis, separados obviamente por potência, né? Uns têm mais power do que o outro também. Quanto mais veloz, né? Mais potência tiver, mais caro também, né? Tem mais ou menos essa proporção. Aqui no desenho geral, né? Mostra uma GPU, por exemplo, uma Graphic Unit, né? E os quadradinhos vermelhos aqui são as virtuais GPUs, né? Então, na verdade, eles virtualizaram também, né, a GPU, né? Quando você contrata a GPU, você vai usar o que? Uma fração de uma GPU virtualizada, tá? Tipicamente, o pessoal gosta de fazer o que com as GPUs, né? Como falam aqui, acelera, né? São aceleradoras, né? Então, você pode fazer renderização de gráfico, que é bastante forte a parte de consumo computacional, né? Desenho de engenharia, né? E você também pode fornecer isso em um desktop na nuvem, né? Aquilo que eu falei. Você pode, por exemplo, montar uma estação de CAD, né? A partir de uma configuração de uma máquina virtual, né? Com suporte à GPU, né? Então, você está para a gente oferecer aí um desktop poderoso, né? No passado, você tinha que comprar, quando você queria fazer CAD, né? Tinha que comprar máquinas caras, né? E sofisticadas e ficar alocando, né? De novo, né? Na nuvem, né? Você apropria isso aí, usou, você devolve, né? Você dá o release, né? Devolve. Você vai ficar com essa apropriação para sempre, né? Com isso você tem um ganho gigante, né? De alavancagem, né? Então, alavanca aí pelo compartilhamento de recursos, né? Então, bem interessante. Tem vários modelos de GPUs, né? E tem que ver aquilo que equilibra, né? O orçamento, né? E a potência da placa, né? Mais um serviço, né? Autoscaling. Autoscaling, então, gente, é um serviço muito interessante, nada mais é do que, vamos dizer assim, um robô, né? Então, esse robô, ele vai fazer o seguinte papel, bem simples, tá? Ele vai adicionar ECS, né, máquinas virtuais, ou vai reduzir máquinas virtuais de um determinado grupo de máquinas, né? Chama aí de pool de máquinas. Tá? E por que eu faria isso? Para poder fazer o quê? Uma equalização entre um workload que eu estou recebendo, imagina que eu estou recebendo um workload da internet, da web, né? E o conjunto de máquinas que eu tenho aqui, né, que recebia em média 300 requisições, agora vai para 1000, né? Então, estou aumentando dramaticamente aqui o número de requisições. De repente, esse número que estava setado aqui é insuficiente para atender adequadamente o quê? A aumento do workload, né? Aí esse robô faz o quê? Ele analisa as informações que estão chegando pelo Cloud AI em tempo real e, baseado em critérios que você mesmo vai informar sobre como proceder quando aumentar a determinada demanda, ele pode incluir, né? Ele pode adicionar mais servidores aqui. E o bacana é que esse mesmo cara aqui, baseado em informações em tempo real, ele também pode fazer o quê? A redução. Ele pode perceber que depois da tempestade das 1000 requisições por segundo, agora a tempestade passou, né? Agora a gente está em 300 requisições por segundo. Voltamos ao status normal, tá?
Então, esse cara recebe a informação de que as requisições caíram, e aí ele pode também, baseado na sua programação prévia, né, ter um comportamento de, por exemplo, reduzir um X número, né, para você chegar a manter de novo a situação anterior. Então, veja que no passado, né, talvez para você administrar essa situação aqui, você precisasse de interagir, né, você mesmo com o ambiente. E aqui não, né? Você constrói aqui um mecanismo que tem uma origem, um evento em tempo real, que pode tomar atitude para adicionar, reduzir e manter a sua entrega estável, né? Então, essa é bem interessante aí a ideia, né? O propósito. Então, esse mecanismo todo aqui a gente vai estudar com profundidade, né? Vai ver mais detalhes, muito mais detalhes, né? Só queria acrescentar o seguinte, que atualmente, né, esse robozinho aqui do autoscaling, né, ele recebe a informação de uma métrica que você escolhe, né, de tempo real para adicionar e reduzir. Essa métrica, inclusive, pode ser customizada, tá? Também dá para customizar. E, além disso, ele também recebe a métrica por uma base temporal, tá? Então, a gente pode definir, olha, em determinado dia, né, eu quero que você aumente uma máquina aqui no grupo, né? Então, a gente definia aqui, ó, sei lá, no dia 20, às 10 horas da manhã, eu quero que aumente uma máquina, eu quero que aumente 10 máquinas, eu quero que aumente 100 máquinas, né? Então, você pode setar um período, uma data específica no tempo, né? E ele aumenta, tá? O outro modo de usar o tempo, né, essa atividade temporal, seria por frequência, né? Olha, eu quero que toda a segunda-feira, tá? E quarta-feira, todas as segundas e quartas, tá? Eu suba uma máquina aqui, né? Ou reduzo uma máquina, não importa. Tá? Na verdade, você tem 3 controles: subir, reduzir ou setar, né? São as 3 variantes aqui. Eu quero que toda segunda-feira eu tenha no meu grupo, né, 10 máquinas. Tá? Pode ser útil, por exemplo, quando você vai rodar, sei lá, sabe que você vai rodar a folha todo mês, né? E aí, para rodar a folha bem, você, em vez de 2 máquinas como tem hoje, eu vou precisar de 10. Então, de repente, você, né, faz a programação aqui, ó. A folha vai rodar no dia 20, então, dia 20 à meia-noite, ele monta 10 e a máquina fica pronta. Dia 21 eu monto um outro registro aqui, ó. Dia 21, né? À meia-noite você retira as 10, deixa só 3, como estava antes, né? Então, você tem atualmente esses 2 critérios, eles podem estar conjugados, inclusive, né? Você pode ter várias políticas aí, né? E aí você controla a sua escala, né? Tanto para adicionar para reunir, basicamente trabalhando as políticas, né? Com que você vai aumentar ou reduzir ou mesmo setar um conjunto de máquinas, tá? Muito interessante esse produto. A gente vai ver isso aqui no detalhe ainda, tá? Storage Service, né? É o tal do Elastic Volume Service, o EVS, muito conhecido como Block Storage, né? Ouvimos falar em Block Storage, EVS. Block Storage, EVS. Tá? Então, tem um excelente desempenho, né? São aqueles armários aí que são conectados aos servidores via fibra, né? Normalmente, esses caras aqui têm uma durabilidade altíssima, normalmente são 9 depois do 99, né? Então, o percentual de durabilidade é alto mesmo, mas e por quê, né? É porque o dado efetivamente servido para o servidor, ele não fica armazenado num disco só, né? Ele espalha esse dado num conjunto de discos, tem controle de paridade, aquela coisa toda. E no frigir dos ovos, né, porque a tecnologia garante aqui uma certa réplica, um certo controle dessa distribuição, ela é tolerante à falha, né? Então, se você perder um disco crachar aqui, o que acontece com o servidor aqui? Nada, né? A vida continua, né? Então, são discos que têm um perfil, né, uma característica de durabilidade muito alta, né? Não é 100%, mas 99% depois do
O 99 é um número quase 100%, né? Bem respeitável, né? A entrega, né? E aí é uma estrutura assim, muito interessante, porque você pode crescer a quente, né? Você pode incluir discos a quente, sem parar o servidor, lembrando sempre que para o servidor reconhecer os discos novos, você precisa informar ao sistema operacional, não é imediato, né? Você o sistema operacional tem que reconhecer, mas é uma mão na roda, né? Você ficar sem disco aqui, você simplesmente coloca mais um, expande o disco a quente e a vida continua, né? É muito, muito prático, muito, muito rápido, né? Para você equacionar essa coisa de dimensionamento, tá? Storage Service, né? Então, o VBS, né? O Volume Backup Service, é o nosso sistema de backups em cima de volume, né? Então, o volume é que a gente vai estar mais preocupado. Aqui é um exemplo típico de como é que esse negócio funciona, né? Ele parte do princípio que todo backup inicial vai ser um backup do tipo completo, né? É um full backup, tá bom? Então, aqui o exemplo tinha 3 verdinhos aqui, ele copiou todos os verdinhos, tá? Tinha 3 aqui, blocos não utilizados, ele copiou também não utilizados. Dia 2, agora a gente tem um verdinho a mais aqui, né? Adivinha o que vai ser copiado para cá? Só o incremental, só isso aqui, tá? Então, uma das características marcantes desse serviço aqui é reduzido tempo de janela, né? Então, ele copia muito rápido, porque a tendência dele é copiar só o incremental, tá? Porque ele já tem uma base já da informação, tá? Se você precisar recuperar um dado, né, como ele deu o exemplo aqui, ó, dia 4, né, ele perdeu alguma informação, então ele pega e resgata o backup dia 3, né, que é o evento antes da perda do dado, né, e consegue recuperar. Outra coisa interessante que dá para fazer é criar um disco zerinho, totalmente novo, né, a partir de algum backup. Aqui no exemplo, aqui, o backup 2 ele está recuperando o quê? Uma determinada posição, né? Então, se ele recuperar um disco, ele vai pegar o full mais o 2, tá? Sempre assim, ele sempre soma os dois aí no papel do restore, tá? Storage Service, né? Sistema de armazenamento de objetos. Justamente esse conjunto aqui, ó. Tá? Aqui o autor colocou em perspectiva, né? O disco em block storage, né? Interfaceando aqui por SCSI ou Fiber Channel, né? Depois um serviço em rede, né? O NFS, né? O CIFS, o mesmo POSIX. Trata-se de sistemas de disco, a gente vai ver isso aqui quando a gente for falar só sobre o NFS, né? E onde você serve pela rede, né? File systems, né? Dentro desses protocolos aqui, né? E nós temos o nosso amigo que roda sobre HTTP/REST, né? Que é o armazenamento de objetos, né? Então, esse cara aqui tem um elenco muito rico, né, de features, né? Ele tem esse conceito aí de bucket, né, que é esse ambiente lógico, que é onde você vai dizer quais objetos estão lá dentro, né? Os objetos normalmente são arquivos dos mais variados tipos, né, que são carregados lá com o método put ou post. Tá? Então, tipicamente indicado para discos de arquivos gigantes, né, tipo vídeo, archives, backups, imagens, né? Ele performa muito bem. Tem uma estrutura para atender pedidos massivos de informação, porque ele usa computação paralela aqui, tá, gente? Então, ele usa aqui uma massa de servidores para poder atender as chamadas, né? Então, dificilmente você vai conseguir gargalo aqui nesse cara, né? Então, para entregas do tipo vídeo on demand e tal, é show, né? Perfeito para isso aí. Tá? Aqui o autor destaca aqui alguns pontos super positivos, né? Então, alta disponibilidade, né? 9 noves de durabilidade, 4 de disponibilidade, né? Ok. Baixo custo, né?
Então, dentro de todas as ofertas, o OBS é o que é percebido aí com menor custo. Fácil de usar, né? Então, você pode consumir via um OBS client, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai instalar um clientezinho na workstation de vocês para poder acessar isso aqui via um client, né? Para isso, a gente não vai usar username e password, a gente vai usar um token, né? A gente vai fornecer um token para esse cara aqui e vai conectar, tá? Tem a interface regular, que é baseado na web, né? Web-based, tá? E, obviamente, as APIs, né? Os SDKs aqui, para você consumir isso aqui por software, tá? Então, é bem abrangente e bem parecido também com outras ofertas, né? De concorrentes aí, mais ou menos igual. A parte de rede, né? Então, falei para vocês rapidamente, né? O Virtual Private Cloud, vulgo VPC, né? Aqui está um exemplo bom, né? Sobre tudo isso que a gente ainda vai entrar num bom detalhe, né? Temos aqui a VPC, olha, parte lógica que está envolvendo quem? Esta subnet, a 10.1.10/24, e esta subnet, a 10.1.2.0/24, tá? Então, tem um Software Defined Firewall, né, nos dois. Nesse caso aqui, temos um serviço de NAT. Então, imagina que essa VM aqui não tem um Elastic IP, né? Não tem um endereço válido para a internet, só tem um endereço privado. Se eu precisar fazer uma atualização dessa VM, como que ela faz? Ela pode alcançar isso via um Net Address Translation Service, né? Um serviço de translação de endereço, tá? Então, ela alcança esse cara. Normalmente não é um caminho que permita conexões para a parte interna, né? Normalmente a máquina conecta a um servidor, puxa lá um serviço e boa, né? Então, ela é seguro, né? Diminui a superfície de ataque, né? A NAT é mais robusto, né? Protegido aí. Aqui um exemplo, né, de uma VPN, né? Um tipo de conexão que você pode, por exemplo, conectar um site on-premises, né? A uma dessas subnets aqui na nuvem, né? Então, como é que seria o serviço VPN? Né? Imagina um roteador aqui, imagina um outro roteador aqui, né? Você programa os dois de forma similar, né? Aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um handshake, né? Um aperto de mão aqui inicial, vão construir um túnel, tá? Com uso de criptografia. E aí, sobre a internet, né? Que o meio aqui não é linha física, é internet, né? Eles vão poder trafegar informações criptografadas, né? Seguras, né? Para você poder, por exemplo, trocar informações de uma VM aqui com uma máquina virtual aqui, né? Ou com um cliente aqui, pelo menos. Então, bem interessante, isso aqui é uma modalidade, né? Outra modalidade que a gente poderia ter aqui é uma linha dedicada, né? Uma linha física, né? Sem internet, dessa vez, que é o Direct Connect, tá? É uma outra hipótese, não está aqui no slide, mas é possível também, tá? Então, bem tranquilo. A gente pode ter, aqui também não está no desenho, né? Mas pode ter um Elastic IP, né? Um endereço IP que pertence à internet. Então, no caso, eu poderia dizer, essa VPN aqui tem um Elastic IP, né? E a partir dela, então, eu alcanço a internet como se fosse uma máquina qualquer aqui que a gente está usando, tá? Então, poderia ter acesso, né? E também de fora para dentro, né? Se você tem um web server aqui, imagina, né? Ele vai precisar ter um endereço válido para a internet para alguém vir aqui consumir a página, né? Então, nesse caso aí, entra o Elastic IP, tá? Então, beleza. Depois a gente vai ver isso no detalhe na hora que a gente falar, mergulhar, né? Nesse produto aí. Network Service. Elastic Load Balance, também é assunto que a gente vai detalhar aí numa manhã, né? É quando você tem uma estrutura, gente, uma caixinha, né? Que ela vai receber toda a comunicação da internet, né? E essa comunicação que ela vai receber, ela vai atingir o quê? Um grupo de
servidores, né? O objetivo base vai ser o quê? Fazer um traffic distribution, né? Distribuição do tráfego. Então, esse cara recebeu uma chamada, ele manda para esse aqui, né? Depois, na segunda chamada, né, se o critério, por exemplo, for round robin, né, ele vai fazendo na sequência, essa, depois volta para essa, volta para essa. Ele vai circulando, né? Atualmente, aqui, as técnicas de distribuição são 3, né? O least connection, aquela que tem menor número de conexão, recebe o tráfego. Temos o IP hash, né? Quando dentro do próprio IP ele distribui um critério para você mandar o tráfego, ou o round robin, né? Quando ele espalha literalmente, tá? Hoje a gente tem 2 Elastic Balance disponíveis, né? O Classic, né? E o Enhanced, tá? Então, se vocês irem lá na tela do Elastic Load Balance, né? Você pode comprar qualquer um dos 2. Sendo que o Classic, né? Ele está entrando em phase out, acho que ele não está nem deixando mais contratar. Aí fica só com o nome de Elastic Load Balance, mas é o Enhanced, tá? Aí o Enhanced tem algumas features extras, né? Ele é um pouquinho mais avançado, por isso que eles estão deixando de usar o Classic. E aí ele permite um balanceamento por exemplo, do round robin, né? Ele ganha um weighted, né? Então ele tem um peso no round robin, também tem um weighted no least connection, e também um peso aqui que você pode atribuir. Então uma máquina pode ser um pouquinho mais pesada que o outro, né? Então ela vai receber mais requests, tá? Mas a gente vai ver no dia que a gente falar mais detalhes, tá? Então a ideia, né, de construir uma estrutura de retaguarda com o Elastic Load Balance é isso aqui, ó. Vai que, né, você tem uma máquina que não está respondendo. Teve uma falha catastrófica, por exemplo, né? Quebrou, queimou, pifou, né? Não responde mais, por qualquer motivo, né? Então tem um conceito que eles chamam aí de health check, né? A validação de saúde, né? O sistema percebe que essa máquina não está respondendo. Aí ele manda uma informação para o Elastic Load Balance e fala, olha, tira esse cara, né? Tira ele do grupo de distribuição. Aí ele passa a fazer o quê? Só dentro das máquinas saudáveis, né? Aí o próprio sistema depois recompõe essa máquina, né? Ele coloca uma nova aqui no lugar. Então, sorte que tem um efeito colateral aqui que você mantém, né? Você sustenta a infraestrutura planejada, né? Bem bacana, né? Então, ele tem, isso que o autor coloca aqui, ó, ele tem uma certa tolerância à falha, né? Seja para desviar o tráfego para as máquinas boas, seja para depois fazer uma recomposição do cenário, tá? Então, bem bacana. Entrando aqui no primeiro produto de segurança, né? Então, a gente tem uma suíte gigante de segurança. Aqui nessa apresentação ele vai mostrar só alguns, só para a gente ter uma visão bem por alto, né? E aí a gente tem aqui a representação de um ataque de negação de serviço, né? O DOS aqui é Denial of Service, né? Negação de serviço. E o D aqui é de Distributed, né? Uma evolução do ataque de negação de serviço, né? O Distributed é porque ele vem de um número elevado de máquinas, né? Pode chegar aí a milhares, né? Quem sabe até milhões de máquinas. Tudo se passa com o hacker, né? Que através daqueles métodos de hackeamento, né? Compromete uma série de máquinas que viram uma espécie de um zumbi. Ele fica esperando a ordem de ataque, né? Para quem e quando, né? Então, esse cara vai comprometendo um X número de máquinas, quando ele acha que está num volume bom, ele manda simultaneamente o comando para todas, né, para que elas ataquem um endereço, né? Esse endereço aqui vai ter o seguinte comportamento, né? Ele vai ter, se não tiver proteção nenhuma, ele vai ter o quê? Uma natural exaustão da banda, né? Vai ter uma tendência a faltar banda para atender tanto chamado concorrente, né? Então, esse chamado pode ser um chamado do tipo legítimo, pode também ser um chamado do tipo malicioso, né?
Aqui também, na própria máquina, na própria CPU, também pode ter o quê? Uma certa exaustão de recurso, né? Chega uma chamada, ela faz lá um atendimento. Chega 1 milhão de chamadas, faz atendimento. Chega 10 milhões de chamadas, faz... Né? Então, pode ser que você consuma a máquina, né? Em atendimentos legítimos ou maliciosos, né? E também tem uma certa exaustão, né? Mas o via de regra, a exaustão é de bandwidth, né? Na parte de banda passante. Então, os ataques assim, bastante populares são esses aqui, ó, CC, SYNFlood, UDP Flood. Normalmente tem a palavra flood, né? Que é tradução livre aí, inundação, né? Normalmente você pode associar esse cara aqui, né? Questão recorrente em exame, né? O cara pedir o ataque de DDoS e pedir também, dar uma série de ataques. Aí você tem que reconhecer qual é o ataque que corresponde, né, ao anti-DDoS. Tá? A ferramenta em si, o que ela faz? Ela se coloca à frente do fluxo de dados, ela reconhece algumas assinaturas, né, alguns comportamentos, e a partir desses comportamentos, se ela achar que o comportamento não tá legal, além de ela te deixar você monitorar, ela também faz o quê? Um drop de pacote, né? E a ideia é deixar passar pacotes legítimos, né? E os pacotes que visam derrubar a máquina, a gente dropa, né? A gente derruba, né? E isso aí tem uma eficácia altíssima, né? Porque eu estava trabalhando lá na Telefônica, eu realmente vi que isso aqui tem uma eficiência gigante, tá? Tem realmente uma eficiência muito, muito, muito boa. Então, eventos, né, como eventos esportivos, né, Copa, que outro evento aí, Olimpíada, né, tudo já teve ataques desse tipo aqui. Não sei porque o pessoal gosta de minar, né? Faz algum evento mundial aí, o pessoal curte atrapalhar, né? Espírito de porco. Mas aí que você coloca um serviço desse aqui, praticamente quebra a perna dos caras, né? É muito, muito eficiente. Então, tá? Então, atualmente vem já gratuito, né? A partir de um X número de bandwidth, de proteção, acima disso aí é contratado, tá? Mas você já tem, né? Quando usa a nuvem da Huawei Cloud, já tem um nível básico de proteção, né? Isso é bem bacana, tá bom? Dá até para desligar se você quiser, né? Mas é uma bobagem, né? Você deixa já lá, pelo menos no nível gratuito, já protegendo, né? O VSS, né? Vulnerability Scan Service, né? É um serviço na sua essência, diagnóstico, né? Então, ele vai procurar, a partir de uma lista de riscos manjados, então ele pega esse OWASP, né, que é essa organização aqui, ó, Open Web Applications and Security Project, tá? Então, uma organização que fica divulgando e acompanhando os riscos na web, né? Então, eles ficam publicando lá. Tá? Essa ferramenta está em conformidade com o que tem de mais moderno de ameaça. Ela varre os websites e os servidores, né? Então tem que passar uma URL para ela, e aí ela termina com um relatório, tá? Então ela termina com um relatório. Vai arrumar? Não, não vai, tá? Então ela vai você tem que pegar sugestões para fazer o fixing, né? Para você mesmo arrumar com o seu time. Então depois que ela gerar o relatório, o que você tem que fazer? Você tem que priorizar, né? Jogar um paretozinho aí e montar o seu time, né? E atacar aquilo que é mais exposto, né? A sua maior fraqueza, certo? Então vamos lá tentar atacar aí desse jeito, tá? Muito interessante esse produto aí. WAF, né? Web Application Firewall, né? Web Application Firewall. Muito interessante esse produto. No mercado, né, ele é vendido em caixas, né? Então você pode instalar isso aqui à frente do seu web server, né?
E também já vi empresas oferecendo na nuvem, né? Na Huawei já é uma oferta não, obviamente não encaixa, sempre em nuvem, né? Então a ideia aqui é que um cliente, né, remoto acesse primeiro o WAF e depois o seu web server, né? Aí você fala, poxa, por que eu não fazer aqui e acerto o web server aqui? Assim, falando, é fácil, né? Mas imagina que você tem uma centena de web server, né? Você tem um número restrito de pessoal do time de segurança, né? E aí você tem que fazer o quê? Aplicar os patches em todo mundo, mas você tem 100 máquinas para fazer o patch, né? Então, assim, eu já tive time de segurança que reportava para mim, eu sei que é uma atividade extremamente ingrata, extremamente difícil, né? Porque para você fazer os deployments de patch de segurança, você tem que analisar primeiro o patch, depois ver se não vai parar nada, depois você vê se o patch está em conformidade com a aplicação, enfim, é um inferno, né? É muito difícil. Aí depois arranjar as janelas de parada, depois você fazer isso de uma maneira organizada para toda o seu parque de máquinas, né? Com AF, a ideia é um pouquinho melhor. Por quê? A request chega para ele. Quem que está atualizado é esse cara, né? Então, ele mitiga um pouco o tempo que você vai precisar para fazer todas as instalações aqui, tá? Então, questão recorrente no exame, né, sobre o WAF, é o examinador pedir, né, quais são os tipos, né, típicos de ataque, né? Então, SQL injections, né, XSS, né, server vulnerabilities, vazamento de informação, né, escalada, né, aumento de privilégios, né, de autoridade aumentada, né, web shells, third-party vulnerability exploits, né? Então ele tem aí uma série de assinaturas, né, e você amplia isso aí porque todas as chamadas vêm para ele e aí sim vai para frente. Então o que vocês têm que memorizar para a prova, basicamente, é esse conjunto aqui de ataques, tá? E no geral, entender um pouquinho como é que funciona o Web Application File, tá? Então, bem tranquilo. Ian, né? Então, já falei um pouquinho do Ian para vocês. O Ian é o nosso produto, né? Onde a gente vai criar as identidades e vai também associar aos papéis, né? Via de regra, gente, a gente acaba assim, como uma boa prática de uso, né? Não aplicar o role, né? O papel, diretamente à identidade, ao usuário, né? Normalmente, é melhor você fazer o group management, né? Você cria um grupo, tá? A esse grupo eu dou autoridade, tá? E aí, a partir desse grupo, o que eu faço? Eu incluo ou excluo as minhas identidades. Tá? Então, é muito mais fácil a gente trabalhar esse tema dos roles, né? Porque se eu demitir o cara, o que eu faço? Eu só tiro ele do grupo. Pronto, né? Todo o meu gerenciamento está facilitado, né? E aí, toda vez que entrar uma pessoa nova, eu não preciso repetir todo o processo, né? Então, assim, quando eu falo grupo management, na verdade é trabalhar com perfil, né? Que é uma coisa para quem trabalha com gestão de AD, né? Tá careca de saber, né? Então, a gente sabe que no AD, né? É muito mais tranquilo você trabalhar com perfis, tá? Então, isso aí é o ponto alto do Ian. Além disso, gente, eu não falei aqui, mas ele tem uma série de funções de apoio, né? Como gerenciamento principalmente nessa parte aqui da identidade, né? Gerenciamento de credenciais, né? Do tipo de segurança, né? Quantos caracteres vai ser a senha, o tempo de inatividade da conta, enfim, tem algumas funções de apoio também bastante interessantes. Até mesmo aquela função que eu falei para vocês, olha, não clica aqui para dar um segundo fator de segurança aqui por e-mail, né? Também está dentro do menu do Ian, tá? Cloudeye, né? Cloudeye, então, é a nossa ferramenta aí de monitoração, a gente vai ver aí na quinta-feira, né? Vai ter um capítulo específico, né? Nós vamos construir os painéis de monitoração, vamos incluir as métricas que a gente quer, vamos construir alarme, né?
vão exercitar a notificação do alarme, isso é bem interessante, tá? Mas, na essência, gente, essa ferramenta aqui ela é boa para você monitorar, né? Então, você vai ter um painel com gráfico para ver a evolução ao longo do tempo e o seu alarme, né? O seu alarme. Então, o alarme vai dar meios, né, para que você notifique. A partir dessa notificação, imagina que é no e-mail, né? Você toma uma ação ou essa notificação também pode sensibilizar o quê? Uma aplicação. Então, você pode criar um quê? Uma automação para reagir a uma condição de alarme, tá? Além disso, esse serviço aqui, ele é a retaguarda para o autoscale, né? Lembra que eu expliquei há pouco? Pode ter um evento em tempo real que você gatilhe, né? Você deu um trigger, né? Para aumentar o número de máquinas. Então, é o Cloud AI que está por trás, né? Ele é importante. DevCloud, né? Então, como eu falei, tem uma série de produtos aqui orientados ao pessoal de desenvolvimento, né? Então, não tem muito mais do que o que é colocado aqui, né? Mas eu sei que, assim, por alto, né? O Project Man é um project da vida, né? Como se fosse um project da Microsoft. Code Hub é um repositório de código, né? Equivalente ao GitHub, né? CodeCheck já é autoexplicativo, né? Verifica o código para algumas linguagens. Cloud Build, né? Você pode construir aí um pacote, né? Testman para testar. Cloud Deploy, fazer um deploy automatizado, né? Cloud Release, né? Fazer um deploy mais amplo. E o Cloud Pipeline, construir um fluxo. Né? Então, todos esses nomes aqui podem aparecer no exame, gente, basicamente relacionando a quem pertence ao DevCloud. Tá? Então, se vocês conseguirem memorizar esses nomes e que estão na suíte do DevCloud, já está super bom, já está de bom tamanho. Tá? Ferramenta de Big Data, assunto de sexta-feira. Né? Aqui, no caso, o assunto é o Map Reduce Service, né? O MRS. Tá? É uma implementação de um cluster Hadoop, tá? Para que em pouco tempo, né? Questão de 10, 15 minutinhos, você já tem um cluster Hadoop e o seu ecossistema, né? Totalmente funcional, né? Então, é mais um daqueles casos que você tem como plataformas as a service, né? Então, assunto fascinante, muito interessante, né? Trabalha com o conceito de computação paralela, né? Por isso que você tem dois eventos aqui, o evento MAP, né? Que distribui para os nós os processos, né? Depois o evento Reduce, onde você pega todos os resultados dos nós, né? Reduz tudo junto, né? Para compor a sua resposta, né? Então, faz aí o MAP Reduce, né? Você tem o Hadoop File System, né, que é o sistema Hadoop, né, para você trabalhar a informação aí nos discos, né? Nada mais é do que fazer um sharding, né, como eu poderia dizer, um espalhamento do seu dado, né, em N pedaços, né, em N blocos, né? Por isso que é tão potente a tecnologia Hadoop, né? Você pega N nós, pega uma fração esses dados espalhados e esse nó trabalha ali. Né? Aí o nó seguinte pega mais um pedacinho de dado espalhado, o nó seguinte mais um pedacinho. Né? Então, a soma de todos os resultados, né, que são a primeira operação de map, né, que é cada nó com o seu shard trabalhando, depois gera o reduce. Isso aí dá um ganho dramático, né, na hora de você fazer o quê? Você executar o seu workload, né? Tá? A possibilidade de você também usar o Spark, né? Que é uma forma de você fazer com que o seu workload rode em memória, né? Muito interessante. E é muito rápido, né? Então, o ecossistema do Hadoop, acho que é mais ou menos uma centena de produtos de apoio, né? Quando você escolher aqui para subir o serviço, né? Você pode escolher já de cara, cerca de uns 15 produtos. Se você quiser já subir com eles instalados, já com as releases tudo casada, tudo uma maravilha. Tá? Muito legal isso aqui. Tá? Bem, bem interessante. Estudem, né? Isso aqui vale a pena avaliar com mais profundidade.
Vocês que estão pensando em operar aí com Big Data, né? É chave. A parte do Enterprise Intelligence, né? Então, tem uma oferta realmente gigante, né? Temos em destaque aqui, né, os Big Data Services, né? Então, temos, por exemplo, né, o Cloud Table, né, um banco de dados colunar equivalente ao Wide Table, né, compatível com HBase. Data Service, Data Warehouse, né? Temos o MapReduce Service, como eu acabei de falar, né? Um serviço de processamento em stream, né? É o CS, né? Cloud Stream, muito interessante, né? Não está aqui, mas temos também um banco de dados grafos, né? Muito, muito interessante, né? Bom, tem um elenco aqui que só tem um pedacinho, né? Mas acho que temos aí uns 12 serviços diferentes, mais ou menos. Tá? Temos a linha Ascend, né? Que são os chips dedicados para processar modelos, né? Muito mais rápido do que uma máquina simples, né? Temos o ModelWorks, né? Já citei aqui, né? O Machine Learning as a Service, né? No Lab a gente vai fazer isso aqui, ó, XML, né? Nós vamos identificar um objeto, né? No caso o Yambal, o mascote, usando essa plataforma totalmente codeless, viu? Então não vai usar nada de código. Lógico, tem que esperar uma meia horinha para ele construir o modelo, mas é um modelo que acerta bastante, a gente faz com cerca de 20 imagens. Você vê como é interessante e assertivo, né? Na parte de APIs, né? A gente tem as APIs mais gerais, as APIs avançadas, né? Nas avançadas aí que você vê, ó, para vídeo, né? Busca em imagens, né? Muito interessante. Tá? Então, isso aqui é uma suíte muito rica, né? A gente vai ver isso aqui no detalhe na sexta-feira, tá? Então, para fechar o capítulo aqui, né? Perguntinha, né? Quais os seguintes compute service does Ray Cloud provide? Né? Provê a Ray Cloud. E aqui, no caso, eu acho que ele está querendo basicamente falar sobre, se a gente estiver olhando lá na console, né? O conjunto que descreve Computing Service, tá? Conjunto que descreve Computing Service. E aí, o que vocês acham? As 3 primeiras. É isso mesmo, tá? Na semana passada, a Juliana da Huawei fez aqui um treinamento com a gente, né? Aqui fechando já. Aí ela, só para enriquecer o treinamento, ela forneceu um arquivo, até vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá? Que fala um pouco... É a mesma coisa que a console, né? Só que ele traz de uma maneira visual. Aí eu achei legalzinho, aí eu coloquei aqui para compartilhar com os alunos. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês, rapidão, antes da gente sair para o almoço. São 12:03. A gente está levemente atrasado aqui. Vamos lá, só último compartilhamento do dia. Eu copiei aqui no chat, mas é esse aqui, tá, gente? Ó, foi contribuição da Juliana. Tá? Aí, ó, Computing, Application, Dev Cloud, só para vocês terem aqui, tá? Isso aqui não é material, não faz parte do material oficial do curso, material bônus, tá? Então, só para vocês terem aí, tá? Bom, então, beleza. Eu vou arredondar aqui, no meu relógio são 12:04, vou arredondar aqui para 12:05.